Irmãos, que privilégio estarmos juntos esta noite, essa noite agradável. É sempre bom quando podemos separar, retirar um tempo para buscarmos a face de Deus. E certamente nós esperamos, a nossa expectativa é que Ele nos abençoe como já vem nos abençoando desde o início deste encontro, deste culto. Eu tenho refletido os últimos dias, meus irmãos, sobre uma oração feita pelo apóstolo Paulo. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui. Nós reconhecemos, Senhor, que essa é uma agenda do Senhor para nós, e nós suplicamos a tua graça sobre nós nessa noite. Nós vamos tratar aqui, Senhor, essencialmente de coisas espirituais. E, portanto, Pai Santo, isso não será possível sem o auxílio do teu Espírito. Portanto, a nossa expectativa mais sincera é que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente e que, de alguma forma, Pai Santo, sejamos visitados pelos tesouros da tua glória nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo à igreja de Éfeso. Provavelmente, ele estava preso em Roma, o que se dá a entender pelo que ele mesmo diz no capítulo 3, verso 1. Ele vai dizer o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. No capítulo 6, verso 20, ele também vai dizer: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Portanto, temos aqui um servo de Cristo, preso em cadeias, orando por aqueles irmãos da igreja de Éfeso. Havia, meus irmãos, divisão naquela igreja. E a divisão era entre os membros de origem judaica e os membros de origem gentia. Paulo, então, vai trabalhar com eles de forma maravilhosa o tema da unidade em Cristo, demonstrando que agora, judeus e gentios, salvos por Jesus, são parte da mesma família de Deus, e estão, então, salvos por Jesus, edificados sobre Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina. Esses crentes, então, unidos como igreja, deveriam manifestar, fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus, é o que ele diz no capítulo 3, verso 10. Isso deveria, então, unir e animar aqueles irmãos. E ao chegar, então, no verso 14 do capítulo 3, após exortá-los, Paulo ora por aqueles crentes, e a sua oração tem um propósito, um objetivo final, um fim muito claro, e ele expressa isso no verso 19, dizendo que aqueles irmãos sejam tomados de toda a plenitude de Deus. O mistério da união espiritual entre judeus e gentios em Cristo Jesus, agora revelado, deveria levá-los a um crescimento espiritual, a um amadurecimento tal, onde as divisões étnicas seriam desfeitas, e como igreja, eles poderiam então desfrutar, amadurecer, crescer rumo à plenitude. Ora, plenitude é o estado de algo que se encontra em toda a sua força, em amplitude, em desenvolvimento, em grandeza, aquilo que está cheio, completo e pleno. Éfeso, queridos,
Era a capital da Ásia Menor e um importante centro comercial, cidade orgulhosa por suas conquistas, possuía uma grande e famosa biblioteca e ostentava o grande templo de Ártemis, ou Diana, considerada e chamada a deusa dos Efésios. Portanto, uma cidade grande, rica, orgulhosa, desenvolvida, mas também idólatra. Aquela igreja situada neste lugar de vanguarda e envolta por tudo aquilo que havia de mais desenvolvido e inovador na época, recebe uma carta de alguém que estava preso, de um prisioneiro. Paulo estava na prisão, perseguido, subjugado por pregar o evangelho verdadeiro e entender que as novas de Jesus eram para judeus, eram para gentios, eram para todas as pessoas. É por isso mesmo que naquela situação, mesmo prisioneiro, ele podia falar sobre plenitude. Ele estava preso sim, sofrendo pelo evangelho como malfeitor, mas como ele mesmo escreve na carta a Timóteo, a palavra de Deus não estava algemada. Apesar de preso, ele não temia os que matam o corpo e não podem matar a alma. Sua alma, meus irmãos, na prisão, curiosamente, estava livre. Seu interior era renovado todos os dias. Por isso, o apóstolo Paulo não desanimava. Ele ali na prisão se encontrava então em toda a sua força, em todo o seu vigor espiritual. Paulo havia aprendido que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e ele podia se gloriar nas próprias fraquezas. Mas, por outro lado, aqueles irmãos de Éfeso talvez ainda não houvessem compreendido essas verdades. Em uma cidade grande, populosa, cheia de entretenimentos e possibilidades, aqueles irmãos talvez estivessem confortáveis em suas vidas, mas distantes da plenitude de Deus. Então Paulo vai orar por eles. E ele vai orar dizendo, verso 14, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quando Paulo diz, meus irmãos, por esta causa, ele se refere ao assunto tratado nos versos anteriores. O fato de que os gentios, outrora perdidos e sem Cristo e sem Deus no mundo, agora, unidos a Cristo, foram transformados. E essa transformação de pobreza espiritual e morte para riqueza e glória leva Paulo a orar, como veremos, a fim de que eles vivam sempre desfrutando deste lugar exaltado como novas criaturas. Paulo então se põe de joelhos, como diz o texto. Ele se coloca em uma postura que sugere submissão e adoração a Deus, uma atitude de reverência e humildade, e então faz um pedido por aqueles crentes de Éfeso, aqueles que eram destinatários desta carta. Vejam o verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, a glória do Pai, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. A versão da Bíblia hebraica nos ajuda no entendimento quando diz o seguinte: oro para que dos tesouros de sua glória lhes fortaleça o interior com o seu Espírito. Irmãos, o pedido de Paulo aqui nos impressiona sobremaneira. Ele pede para que Deus lhe atenda, vejam bem, segundo a riqueza da sua glória, e para que tire dos tesouros de sua glória o que há de melhor, para que aqueles irmãos sejam fortalecidos espiritualmente. E ao pedir a Deus, segundo a riqueza da sua glória, Paulo está dizendo de forma ousada, que reconhece a grandeza de Deus e crê que Deus pode conceder o seu pedido, não de qualquer maneira, não de forma fraca, mas de forma abundante. Quantas vezes, meus irmãos, nossos pedidos a Deus são pequenos como os nossos corações e não grandes como as possibilidades do nosso Pai? Por que, meus irmãos, pedimos tão pouco a um Deus tão grande? Há uma história que certa vez um amigo pediu um grande favor ao imperador Napoleão Bonaparte, grande imperador francês. E aquele amigo de Napoleão foi imediatamente atendido. Então, depois, Napoleão, ao ser questionado sobre a prontidão de sua resposta, ele disse o seguinte:
ele me honrou com a magnitude do seu pedido. John Newton, o grande pastor anglicano e que compôs a famosa canção Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que entendeu a grandeza da graça de Deus, escreveu certa vez alguns versos que dizem o seguinte: estais vos aproximando do rei, convosco grandes petições trazei, pois sua graça e poder são tais que ninguém poderá pedir demais. Mas como se não bastasse, meus irmãos, o próprio Jesus fala também sobre essa verdade no Evangelho de Mateus, quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Paulo sabia que ele estava diante do Deus dos deuses e Senhor dos senhores e que poderia pedir com fé segundo a abundância das possibilidades. Mas percebam que apesar do pedido ousado, ele está, como meus irmãos, de joelhos. O pedido é grande, mas o que pede é pequeno. O pedido é exaltado, mas o que pede é humilde. Diferente do que é muito comum nós observarmos, homens exaltados pedindo coisas pequenas, homens que se consideram grandes pedindo aquilo que é pobre e é fútil. Vejam que o pedido de Paulo não foi para que Deus desse àqueles crentes riquezas, coisas materiais, patrimônio nesse mundo, status, poder para fazer milagres, ou outras coisas corriqueiras e vãs, mas o pedido foi para que eles fossem fortalecidos no homem interior pelo Espírito. Se estivermos fortes de forma abundante em nosso homem interior, pelo Espírito Santo, nós seremos, meus irmãos, capazes de enfrentar todos os desafios da vida com ânimo e com confiança. Nós seremos capazes de testemunhar do Evangelho com nossas vidas santificadas e venceremos a nossa própria carne, nossos desejos pecaminosos, o mal. Paulo, então, deseja poder espiritual para aqueles cristãos, para aqueles nossos irmãos do passado, para que eles se tornem maduros, estáveis e inteligentes. Somente o Espírito Santo pode dar esse poder. E esse poder se manifesta, meus irmãos, vejam bem, no homem interior. Ou seja, é na parte espiritual da nossa natureza. É o homem interior que se deleita na lei do Senhor, como diz Romanos, capítulo 7, verso 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É o homem interior que é renovado de dia a dia, enquanto o homem exterior se corrompe. Como diz 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A força que Paulo busca para aqueles crentes é no homem interior. É força interna, é força no íntimo, é força espiritual, na essência e no âmago do ser. Mas, meus irmãos, Paulo continua, ele deseja mais para aqueles cristãos. E no verso 17, parte A, ele vai dizer o seguinte: e assim, habite Cristo em vosso coração pela fé. É na presença do Espírito Santo que Cristo habita em nós. Portanto, o resultado da força do Espírito em nosso íntimo confirma a presença de Cristo em nós. Confirma a cada dia também, meus irmãos, a nossa fé e a nossa confiança. E o termo coração aqui vai indicar o centro da vida espiritual, que controla todos os aspectos do comportamento. Assim, o apóstolo Paulo pede que o senhorio de Cristo se estenda a tudo que aqueles crentes faziam. Cristo deve ser o Senhor de tudo em nossa vida, a partir do coração, que é o centro do nosso ser. Cristo habitando em nós haverá de transformar toda a nossa vida, tudo que fizermos, as nossas ações,
os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso ministério, meus irmãos, tudo será transformado com Cristo habitando em nosso coração. Quanto mais somos fortalecidos pelo Espírito Santo, mais nos tornamos semelhantes a Cristo. E quanto mais nós somos parecidos com Cristo, mais desfrutamos da presença dele em nós pela fé. Mas Paulo continua, parte B do verso 17, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Outra tradução vai nos ajudar dizendo o seguinte: também oro para que sejais enraizados e fundamentados no amor. Vejam que a oração do apóstolo apresenta uma sequência, meus irmãos. Vamos lembrar? Primeiro, fortalecimento no homem interior pelo Espírito. Depois, habitação de Cristo no coração pela fé. E agora, amor. Em Gálatas 5:22, vamos ver que o fruto do Espírito é o amor. Paulo deseja agora que aqueles irmãos transbordem tudo aquilo que eles receberam em grande proporção no homem interior, no coração, para fora, como um derramamento grande de amor. Ele deseja que aqueles crentes manifestem um amor prático, externo, real, obediente. E, meus irmãos, é esse o amor das Escrituras em relação ao nosso próximo. Quanto mais nos enchemos do Espírito Santo e quanto mais somos habitação de Cristo, mais praticaremos o amor verdadeiro. Pela primeira vez, em sua oração aqui, Paulo muda o foco das coisas de dentro para as coisas de fora. Estando aqueles crentes cheios do Espírito Santo por dentro, no homem interior, o que precisa transbordar do lado de fora, meus irmãos, em primeiro lugar, é o amor. Não adianta haver, meus irmãos, do lado de fora capacidade, liderança, trabalho, ministério, projetos, movimento, métodos, criatividade, crescimento, números, se não houver amor. E por isso o amor é a raiz, por isso o amor é o alicerce, por isso o amor é o fundamento, porque sobre ele construiremos qualquer coisa, meus irmãos, do lado de fora. E, meus irmãos, se não há amor do lado de fora, certamente não há virtude do lado de dentro. Paulo pede para que aqueles irmãos sejam capazes de fundamentar, alicerçar as suas ações no amor. Jesus exemplifica o amor para nós na parábola do bom samaritano. Amar é fazer bem ao próximo, ainda que seja nosso inimigo. É fazer bem ao próximo, e fazer bem ao próximo é obedecer a Deus. Não se trata, meus irmãos, de um misto de sentimentos, emoções, romantismo, mas prática. Amor é ajudar, acolher, ter misericórdia, estender a mão. Amor é perdoar, mas também, meus irmãos, vejam bem, amor é não mentir ao próximo, não caluniar, não maldizer, não desejar mal, não invejar, não prejudicar, não puxar o tapete, não enganar, não desprezar. Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos, a amar de fato e de verdade, porque esse é o alicerce, esse é o fundamento da nossa vida cristã, da nossa prática cristã nesse mundo. Agora, a partir do verso 18, meus irmãos, vejam comigo, Paulo chega ao ápice, ao momento mais alto de sua oração a Deus. Parece que ele aqui de joelhos, contrito, se envolve de tal forma em sua oração, no Espírito Santo, que ele chega a um lugar imprevisível. Se não vejamos, verso 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Verso 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O objetivo do apóstolo é que eles compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Essas são medidas reais
e podem aqui, meus irmãos, fazer referência a uma compreensão ampla da nossa vida cristã, amplitude de compreensão do cotidiano e da prática do cristianismo, especialmente da prática do amor, que ele cita anteriormente. Com certeza, a compreensão que ele deseja para os crentes não é pequena, rasa, superficial e vazia, mas é larga, comprida, alta e profunda. Mas além disso, Paulo expressa o desejo de que eles conheçam o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E aqui temos outro desejo difícil de compreender. Meus irmãos, como conhecer o amor de Cristo, já que ele excede todo o entendimento? Então eu fui pesquisar esse verbo conhecer no original. E seu sentido significa perceber, sentir, experimentar. Já o verbo entender tem a ver com inteligência. Então o sentido parece ser experimentar o amor que excede toda a inteligência. Nossa inteligência não pode captar, mas nós podemos experimentar o amor de Cristo em nossa vida. Nossa experiência com Cristo é inexplicável. O novo nascimento extrapola a nossa capacidade de entender, meus irmãos, com inteligência, mas nós cremos pela fé, então podemos experimentar em nós essa transformação. Conhecemos o amor de Cristo através do que experimentamos desse amor em nós. Ah, meus queridos irmãos, meus amigos, quanto mistério, quanta grandeza e ao mesmo tempo profundidade naquilo que Paulo expressa nesta oração. Mas ele ainda vai mais alto e ele termina dizendo: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Em última instância, era isto que o apóstolo Paulo buscava para aqueles crentes em Éfeso. Mas, meus irmãos, como podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus, se Deus é grande, infinito, insondável, e nós somos pó, miseráveis, pecadores, dependentes da graça dele? Como então sermos tomados de toda a plenitude de Deus? E vejam, Paulo não fala sermos tomados da plenitude de Deus, mas ele diz sermos tomados de toda a plenitude de Deus. A única coisa que eu posso dizer em relação a essa plenitude, meus queridos, e faço com temor, é o que o próprio apóstolo Paulo nos afirma na carta aos Colossenses, que toda a plenitude de Deus se manifestou em Jesus Cristo. Colossenses 1,18 vai nos dizer: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 2, verso 8, a partir do verso 8 vai dizer: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, meus irmãos, é a plenitude de Deus. Estar em Jesus é o caminho para toda a plenitude de Deus, como o apóstolo pede por aqueles irmãos na sua oração. Meu irmão, minha irmã, se você já está em Jesus, esta oração se aplica também à sua vida. Mas se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, meu amigo, minha amiga, você não alcançará a plenitude, ainda que busque com todas as suas forças. A mensagem do Evangelho, pregada pelo apóstolo Paulo, que alcançou em Éfeso judeus e gentios, e continua pelos séculos, alcançando milhares de pessoas, deve também te alcançar hoje aqui. E esta é a mensagem: crê no Senhor Jesus e será salvo. Não há esperança de vida plena sem Jesus. Que esta noite seja para você uma noite de salvação, meu querido. Que você possa se arrepender de ter vivido até aqui uma vida longe de Jesus e que você se renda a Ele nesta noite. Somente em Jesus você poderá encontrar a verdadeira plenitude de Deus. Algo inexplicável para os homens, mas algo real na vida daquele que crê e que confia. Mas se você já é um crente, ouvir sobre essa plenitude deve te dar a certeza, meu irmão,
de que há algo mais para você viver. Temos muitas vezes nos contentado com uma vida rasa, pequena, sem brilho. Ostentamos o título de cristãos, mas com o coração, irmãos, pequeno, vida vazia, sem significado, sem alegria, sem paz, sem ânimo, sem contentamento, sem plenitude. Quantos crentes estão, meus irmãos, buscando a plenitude em outras coisas, em espetáculo, em entretenimento religioso, experiências externas, coisas que cativam apenas pela emoção e pelo sentimentalismo. Meus irmãos, tudo isso passa, é inútil, porque o vazio, na verdade, está dentro de nós, não é fora, é dentro. E o homem interior é que precisamos renovar a cada dia. É no homem interior que nós precisamos de preenchimento. Que nós possamos, meus irmãos, junto com o apóstolo Paulo, nessa noite, nos colocar de joelhos e suplicar, segundo as riquezas de Deus, que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior. Que Cristo habite em nosso coração pela fé e que o amor seja nosso alicerce. Que possamos ainda compreender as dimensões reais da vida cristã e experimentar o amor imensurável de Jesus Cristo, para que então sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E eu termino dizendo que aqui, meus irmãos, não há um fim, mas um caminho, um processo, um desejo, um anseio, uma busca constante, uma oração de fé, que nós possamos também buscar essa plenitude, já que Paulo não desejava nada menos do que isso para aqueles irmãos de Éfeso. E que oremos e busquemos na certeza de que o nosso Deus é poderoso para nos conceder aquilo que nós pedimos e muito mais. Você crê nisto? Você crê nisto, meu irmão, minha irmã? Se você crê, eu te convido a ler comigo os versos 21 e 22 do capítulo 3, que são uma doxologia que encerra esta oração exaltando e glorificando a grandeza do Deus da plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos ler novamente o verso 21.